Muito boa noite a todos. Agradecer a atenção daqueles que se prestaram, na sexta-noite, em estarem aqui para mais uma palestra desse importante evento, o maior evento de tecnologia, inovação e interatividade do mundo. Tá? O meu tema hoje é reconhecimento de padrões por inteligência artificial e sua aplicabilidade científica. Falar rapidamente aí, pessoal, sobre a minha trajetória na ciência, e na tecnologia. Em 2008, eu me graduei, em informática. 2016, continuei estudando, me graduei em gestão de TI. Em 2008, eu abri, a minha própria empresa, virei microempreendedor e consultor, a Solaris Soluções, que funciona aí. Desde 2008, a gente tem aqui 26 clientes no estado do Amazonas. Em 2015, comecei a trabalhar também na Fiocruz Amazônia, importante órgão de pesquisa no mundo, inclusive no Brasil, tá? Referência internacional. Em 2015 também eu passei num concurso, da Secretaria de Segurança Pública, sendo nomeado em 2018, quando eu também me tornei mestre em engenharia de processos, tá? E foi desde então que eu comecei a me interessar bastante pela ciência, pela pesquisa. E em 2019 comecei a dar aula em faculdade, nas maiores universidades, nos centros universitários do Norte e Nordeste, que é a Uninorte, Centro Universitário do Norte. E depois de 6 meses eu me tornei pesquisador, 5 artigos publicados em 2019. E 2020 seguindo o mesmo plano científico, Também tenho 2 artigos publicados e mais 2 que estão aceitos aí, já para ser publicado. E também pensando no doutorado, que é um sonho que eu tenho a ser realizado. O que é que eu abordarei hoje aqui para vocês? Falarei das características da tecnologia móvel e suas aplicabilidades no contexto científico. Então, falarei sobre alguns sistemas operacionais, a API Vision, o aplicativo que foi desenvolvido pelo meu grupo de pesquisa, na Uninorte, que é o UniDetect, aplicabilidades científicas que a gente está estudando aí para poder implantar, nesse cenário regional e mundial também, e também aplicativos desenvolvidos na segurança pública para o bem comum, da sociedade. Pessoal, a gente não pode começar a nossa palestra, que envolve tecnologia, envolve ciência da computação, sem saber o significado da primeira ciência que existe hoje, que foi a matemática. O que significa matemática? É a ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. E pouquíssimas pessoas sabem onde a matemática surgiu. Ela surgiu bem aqui, vou mostrar para vocês, no Egito, tá? Fica aí no continente africano, pegando uma partezinha aí da Ásia. A gente também precisa definir o que é informática, Então, a gente tem um conceito aí de alguns autores, e o conceito de informática, é uma aglutinação das palavras informação automática, e é justamente a ciência que estuda o tratamento automático e racional da informação. O que seria, então, engenharia? Engenharia é a mistura entre ciência com aplicabilidades à natureza, Então, seria o quê? A aplicação de métodos científicos e não científicos, que são chamados empíricos, para utilização dos recursos da natureza em benefício nosso, em benefício do ser humano. Sempre utilizo precursores da computação, que foram personagens bastante importantes, Tiveram uma relevância aí altíssima, e sequer éramos nascidos na época que a computação começava a engatear. Então, eu trouxe 4 figuras aí que são imprescindíveis na nossa área, O Leibniz, que foi o primeiro a defender a utilização do sistema binário. Observe que o ser humano hoje usa o sistema decimal, mas também, ao decorrer das civilizações, nós tivemos o sistema de numeração romano, tivemos o babilônio e outros sistemas de numeração.
Mas o Leibniz, ele defendeu o sistema binário, então fica muito mais fácil do computador, na parte lógica, se ele fizer combinações entre 1 e 0, né, entre verdadeiro e falso. Muito mais fácil do que você pegar, por exemplo, o nosso decimal, que são muito mais comparações. Podemos falar também aí de Alan Turing, né, que foi desenvolvedor da máquina de Turing, lá na época mais ou menos da Segunda Guerra Mundial. Né? Inclusive, tem um filme muito interessante chamado O Jogo da Imitação, que ilustra muito bem esse contexto e a relevância de Turing inserido aí nessa época. Outra pessoa, né, que eu sempre trago e sempre cito nas minhas aulas é o John von Neumann, né? Ele desenvolveu a arquitetura que é utilizada até hoje nos computadores, né? Embora existam outras também, como a arquitetura Harvard e tal. Mas essa arquitetura é bem interessante, porque ela continha memória, unidade de lógica e aritmética, unidade de controle e entrada e saída. E as mulheres, né? O que dizer das mulheres? As mulheres também tiveram bastante relevância aí na computação e na engenharia. E por isso que eu trago o exemplo da Ada Lovelace, né? Ou Ada Augusta Kim. Foi a primeira escritora de um algoritmo a ser compilado, né? E também as mulheres, elas desenvolveram outras muitas e vastas tecnologias, né? Como Bluetooth, como tecnologias para que o homem fosse à Lua, né? E diversas outras, né? É um dos pontos, inclusive, que a gente bate aí diariamente em projetos de extensão, né, na universidade, para que a gente possa atrair mulheres, né, à computação. Vou falar um pouquinho aqui agora sobre aplicativos móveis, né, e plataformas, história, abranger aí de maneira sintética, porque a gente não tem muito tempo, são apenas 25 minutos. Então, falar um pouco da história da mobilidade e sistemas operacionais. Pessoal, olha só, segundo a Anatel, né, em 2016, o Brasil tinha 253 milhões de celulares. O que isso significa? Significa que a gente tinha mais aparelho do que pessoas. Né? Então, eram 123 aparelhos para cada 100 habitantes. Né? É muito interessante isso, essa estatística. E desses aparelhos, 66% eram smartphones. E em 2019, né, a última pesquisa que surgiu, o número de celulares agora é mais ou menos na faixa de 240 milhões, né? Continua acima da população nacional. E como é utilizado o celular e o smartphone hoje, né? A gente utiliza para pagar contas, fazer aquele pedido, né, de comida utilizando iFood, jogar, acessar redes sociais, trabalhar, assistir TV, que tem Netflix, né? Fazer a conexão com a TV para poder assistir o filme, né? Chromecast, chamar um táxi, previsão do tempo. Às vezes alguma pessoa é de fora do lugar, ou então você quer chegar num lugar que você ainda não conhece, você utiliza aplicativos como o Waze, né? Para checar um trajeto e várias outras funcionalidades. Então, atualmente, o ser humano passou a depender de equipamentos móveis, né? Para atividades diárias e variadas também. A dependência é tão grande que algumas pessoas elas chegam a dizer que sentem-se nuas quando o celular não está em casa, né? Então, a gente observa aí que também há um excesso. E é por isso que nesse slidezinho eu trouxe aí o exemplo do livro, né, do Augusto Cury, denominado Ansiedade, como enfrentar o mal do século. Então, o Augusto, ele traz para a gente vários fatores, né, por exemplo, causa de depressão, causa de ansiedade, fadiga excessiva, justamente em pessoas que estão utilizando o celular de maneira exagerada. Então, você deita para dormir, né, na cama, o que é que a pessoa faz? Ao invés de descansar o cérebro, que passou o dia trabalhando, né, pode estar exausta mentalmente, o que é que ela faz? Ela pega o celular e começa a olhar. Pessoal, você continua forçando o seu cérebro. Você não está dando descanso nem ao cérebro, nem às suas vistas. E isso está gerando um transtorno denominado SPA, que é o síndrome do pensamento acelerado. Então, a gente tem que ter esse meio termo, né, essa cautela, flexibilidade, para não usar o celular com exagero, né? Tudo em excesso é prejudicial. Até água em excesso mata. Em 99, surgiu aí o que a gente chama hoje de IoT, né, a internet das coisas. Foi criado pelo MIT. O que é que o MIT previa?
conectividade de todos os objetos existentes, né, como carros, lâmpadas, canetas, né, a sua casa. Imagine a gente saber, né, onde é que está os nossos objetos, né? Ou alguma manutenção, por exemplo, do seu veículo. Você receber pelo celular que o seu veículo ele precisa trocar óleo e filtro, por exemplo, né? Ou que os pneus estão desgastados. Ou ainda saber quando aquele produto que está na geladeira, ele já está perto de expirar a validade. Então, pessoal, são várias coisas entrelaçadas, aí, acopladas, interconectadas para a nossa facilidade, para o bem-estar do ser humano. Então, a internet das coisas, ela trouxe como um dos seus elementos chaves essa variedade imensa, né, de possibilidades criadas por equipamentos de hardware, como a gente pode ver aí, né, um microcontrolador, um microprocessador, e também software, né, básicos aplicativos, que é aquela plataforma operacional que faz a conexão entre a pessoa que está utilizando o computador e o hardware. E aí, falando sobre alguns sistemas operacionais, a gente tem hoje aí vários, né? Cada um sendo utilizado em uma máquina específica ou em mais de uma máquina, como o Symbian, BlackBerry OS, o iOS, o Windows Phone e o Android. Bom, sobre desenvolvimento de aplicativos, a gente pode afirmar, né, que esses aplicativos, eles concentram o seu esforço, né, os seus esforços para sistemas, né, Android e iOS, principalmente. Né, como a gente pode ver aí pelo gráfico, o iOS ele pega essa parcela aí de 14,8% de desenvolvedores, né, e também participação no mercado, enquanto o Android pega 84%, né, em contrapartida, em detrimento de outros sistemas operacionais, como a gente tem aí, né, o Windows e o BlackBerry. Mas o que seria, então, a inteligência artificial? Olha só, a inteligência artificial é um ramo da ciência da computação, matemática, né? Então, primeiro vem a matemática, depois vem a ciência da computação, né? Simula a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Olha só o nível em que já estamos inseridos, né? A tecnologia evoluiu tanto que hoje ela simula o pensamento, né, o raciocínio, essa parte de resolver problemas aí do ser humano. E pensando nisso, né, o meu grupo de pesquisa na Uninorte desenvolveu um aplicativo chamado UniDetect. Tá? Então, se vocês quiserem em casa baixar para testar, já está disponível tá, no Play Store do Android. Tá? Baixem, comecem a trabalhar. Se vocês tiverem alguma ideia que a gente possa inserir ao nosso projeto, no final da apresentação tem o meu e-mail. Vocês entrem em contato comigo para que a gente possa desenvolver aí outros projetos, tá? Outros braços de pesquisa. Eu vou mostrar algumas aplicabilidades do que a gente está fazendo e que, se vocês tiverem ideias aí em casa, entrem em contato com a gente para a gente fechar esse grupo e tornar esse aplicativo ainda mais aplicável, né, a outras ciências e outras áreas. Nesse aplicativo eu uso a API da Vision, né, ela oferece modelos, né, pré-treinados, como você pode ver aí, né, por meio de APIs REST e RPC. Ela rotula imagens e classifica rapidamente através de milhões, né, de categorias já pré-definidas. Ela detecta objetos, rosto, texto impresso, uma série de coisas que já estão prontas ali para uso. Aí eu trouxe 4 itens aí que são os principais dela, né? Detectar objetos automaticamente, receber informações no perímetro, compreender texto e detectar conteúdo explícito, por exemplo. Aí, descrevendo melhor, a gente pode ver aqui, né? Moderação de conteúdo, né? Se você digitar alguma coisa que seja de linguagem explícita, eu posso reconhecer. Ele detecta também texto impresso, escrito à mão, né? Qualquer texto que você escreva, ele identifica, ele diz, ó, escreveu universidade, escreveu curso, escreveu a palavra tal. Então, tudo isso através dessa API. Ele também compara fotos com imagens, né, no catálogo de produto que eu posso disponibilizar. Identifica também logotipos, né, marca, detecta rosto,
O que é que ele faz mais? Ó? Ele implanta modelos de baixa latência e alta acurácia, né? Alta assertividade para dispositivos. E além de reconhecer também, né, padrões, rostos de celebridades. Então, pessoal, a evolução desse aplicativo ela vai depender sempre da nossa criatividade. Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né? É só baixar aí o UniDetect e aí você vai ter a opção de capturar, você permite para que o celular ele possa usar a câmera do seu aparelho, né? Para capturar aquela foto. E aí você vai ter identificação. Então, por exemplo, para trazer aqui para vocês, né? Capturei a foto de um biscoito, né? Ele deu aqui como um biscoito, né? 3 pontos, né? Eu pedi para ele trazer e retornar para mim 3 pontos. O extintor também ele reconheceu como extintor, né? O copo de plástico ele colocou aqui, ó, plástico, né? Copo. Uma caneta, né? Ele detectou aqui uma caneta também, um mouse. E fazendo o teste, eu tive outra ideia. Eu falei, será que, eu pensando, né? Será que esse aplicativo, já que a gente está utilizando o Google Vision, será que ele identifica também animais? Aí eu peguei uma foto do Google e bati, ele, para minha surpresa, ele identificou. Aí, nesse mindset, nessas nuances de pensamentos, né? Eu parei, nesse brainstorm também, né, eu parei e pensei assim, cara, por que a gente não usa esse aplicativo para reconhecer animais, né? Porque a gente não utiliza o aplicativo, por exemplo, para reconhecer uma cobra que é peçonhenta e uma cobra que não é peçonhenta, né? Por exemplo, você está aqui em seu condomínio, passeando de bicicleta, passa um réptil, né? Por exemplo, passa uma cobra, e aí você bate a foto dela, pode ser de longe. E aí o aplicativo ele vai dizer, bom, essa cobra aqui vai dar um nome científico, né, da família dela, vai dizer, ó, essa aqui é a surucucu, pertence à família tal, né? E ela é, por exemplo, venenosa, tá? Então, pensando nisso, eu comecei a estudar já e a gente está implantando algumas coisas para reconhecer animais. Só que observem como a ciência, ela não é tão fácil, né? Não se faz ciência da noite para o dia. Olha só, o animal peçonhento, ele tem um olho menorzinho, né? O animal não peçonhento, ele tem um olho grande. Aí tem outras coisas aqui que a gente pode analisar, como, por exemplo, a cabeça da cobra peçonhenta, ela é em formato triangular. A da não peçonhenta é em formato redondo, né? A cauda da cobra peçonhenta, ela afina abruptamente. A da cobra não peçonhenta, ela vai afinando, né, ao longo do comprimento dela. Só que, pessoal, né, vocês estão me assistindo, existem exceções, né? Existem exceções em quase tudo que a gente faz aí na natureza. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A cobra coral, ela, né, o rabo dela, ela não termina de maneira abrupta, né? A cauda, né, da cobra coral, ela vai alongando, né, afinando gradualmente. Então, ela é uma exceção. Outra coisa também, como você conferir se a cobra coral é verdadeira ou falsa? Então, são esses estudos, né, que você precisa colocar a cabeça para pensar, para poder resolver, né? Essas exceções é que são complicadas na ciência. Inclusive, esse aqui agora é o meu projeto de doutorado, né? Reconhecimento de mosquitos, né? Como é que você vai reconhecer se aquele mosquito ali, ele causa zika, né? Causa chikungunya, ou se é um pernilongo qualquer, né? Então, existem coisas, como, por exemplo, a coloração das patas, né? Preto com pernas listradas, né? E uma série de outros fatores e outras diferenças e peculiaridades, né? Que vai fazer com que a gente estude para poder identificar aí essas diferenças entre os animais. Bom, outra aplicabilidade interessante que a gente vem estudando é justamente essa. No campo social, o nosso aplicativo ele vai contribuir para a autonomia e independência de pessoas, né, com com deficiência visual. Então, a pessoa está aqui, né, ela não consegue enxergar, ela encosta o aparelho, né, por exemplo, no remédio que ela tem que tomar, e o aplicativo ele vai permitir que soe um alarme dizendo, né, uma mensagem informando, olha, a sua distância para o objeto é de 2 metros, né, então tem um copo com água. Né, ele vai identificar e vai trazer uma resposta automática para o deficiente visual. Né? Então, ele pode também, além de detectar objetos, né, ele visualizar cenas, cores, previsão do tempo, né, e uma série de outras coisas que a gente está pensando aí para poder ajudar o deficiente visual.
Outra aplicabilidade que a gente pode utilizar aí na ciência é detectar tipos de câncer de pele, né? Esse um aplicativo que reconhece padrões, ele consegue, através de uma foto, né, na pele da pessoa, identificar mais ou menos se é um carcinoma, se é um melanoma, né, e assim sucessivamente. Chão de fábrica industrial, por exemplo, a gente pode pegar o nosso aplicativo e detectar se aquele aparelho ele contém ou não falhas, né, ranhuras, etc. Então, são diversas aplicabilidades. Outra coisa que a gente fez aí no nosso grupo de pesquisa, a gente desenvolveu um portal de empregos. Esse portal de empregos, qual é o objetivo dele? Ele varre dados, ele raspa dados da internet e disponibiliza para a gente de maneira organizada. Tá? Inclusive, 2 estudantes, um egresso e o outro que ainda está ativo, né, já se empregaram graças ao nosso site de empregos, né, o gpunitec.com.br. E também, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês aqui alguns aplicativos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Segurança Pública, utilizando georreferenciamento, geolocalização e inteligência artificial. Então, vou citar aí, por exemplo, o aplicativo Alerta Mulher. Não, então, a mulher está em casa, sofrendo algum tipo de agressão, algum tipo de violência, né, assédio. Se ela tiver o aplicativo instalado na máquina, ela aperta no botão e automaticamente o pessoal do CIOPS, ele recebe aquele aplicativo, ele recebe aquela sinalização, ele repassa para a polícia, né, para o responsável da polícia militar. O responsável, por sua vez, contacta a viatura mais próxima para que chegue à casa aí da cidadã e muitas das vezes, né, se tem salvado, né, tem preservado a vida das mulheres. Tá? Outro aplicativo interessante é o Aviso Polícia, né? Então, dentro de um ônibus, por exemplo, se você estiver sendo assaltado e tiver esse aplicativo, basta abrir e apertar o botão de pânico. Automaticamente, a Polícia Militar, lá no CIOPS, ela recebe aquele alerta, entra em contato com a viatura mais próxima, e aí faz a abordagem do ônibus. Né? Porque imagine, antigamente, você dentro de um ônibus, como é que você ia ligar para o 90 para pedir socorro? Praticamente impossível, né? Então, é aí, né, dentro do CIOPS, que a gente recebe aqueles alertas, né? Existe outro aplicativo também. Antigamente, a gente tinha que ligar para o 90 para poder solicitar, fazer uma queixa, uma reclamação, né? Ligar para a polícia. Hoje em dia não precisa, né? Basta baixar esse aplicativo aqui, chamado SAS, que você já abre a sua ocorrência direto do celular. Existe um gargalo muito grande nos sistemas antigos que eram utilizados nessa SP, né? Por exemplo, o CISP. Ele foi desenvolvido pela Prodan, né? Só que a gente sabe que em Manaus, assim como diversas outras cidades do Brasil, existem ruas com o mesmo nome. Então, o cidadão ligava para o 90 e falava assim, cara, foi assaltado. Onde? Na Rua A. Né? Rua A. Aí, quando o pessoal do 90, né, todo mundo que é servidor, ia digitar a ocorrência do cidadão, que colocava lá, inseria a Rua A, apareciam 3 ruas A. E aí, como é que você vai saber? Às vezes a pessoa foi assaltada e já desliga o celular. E aí? A ocorrência, às vezes, morria. Né? Era um gargalo imenso no processo. Hoje em dia, não. Graças a recursos como a inteligência artificial e georreferenciamento, clicou no botão, a gente já sabe onde ele está. Né? Pode falar a mensagem rapidinho, em alguns segundos. A Polícia Militar recebe através dessa tela aí e vai, né, socorrer o cidadão que está lá procurando ajuda. Tá? Pessoal, para o desenvolvimento, a gente tem algumas ferramentas aí para Android, né? iOS, tem também os híbridos, né? Que funcionam e compilam tanto para Android quanto para iOS. Competências e conhecimentos que são necessários, tá aqui também, tá? E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Sejam jovens idiotas, tá? Pensem, coloquem a ideia de vocês em prática, apliquem, corram atrás de conhecimento. Vocês estão numa era que está tudo mais fácil. Vídeos no YouTube, cursos online, vários PDFs, muitos artigos publicados, tá, pessoal? Então, se interessem, sejam proativos. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e aqui vai meu agradecimento e a minha honra de estar participando de um evento tão importante, né? Tanto para a vida dos docentes, quanto para os discentes.